que Ele me dá para mim, eu vou compartilhar com os irmãos, porque isso está indo na minha vida, irmão. E eu quero compartilhar, porque eu creio que tem outras pessoas aqui que podem estar passando o mesmo processo. E ele falou assim, num versículo, quando eu abri minha Bíblia, eu orei, abri a Bíblia. Aí ele fala assim, no Salmo 86:3. Ensina-me o teu caminho, ó Senhor, e eu andarei na tua verdade. Une o meu coração para temer o teu nome. Salmo 86:11. Ensina o teu caminho. Primeiro versículo que ele me deu. Ó Senhor, eu andarei na tua verdade. Quando o salmista falou isso, ele deu até pensar de ter uma outra verdade. Porque ele falou assim, ó, eu andarei na tua verdade. Se é na tua verdade, existe a minha verdade. Muitas das vezes a gente quer andar na nossa verdade. Se você pegar aqui, deve ter 30 pessoas. Vou dar resumir, umas 25 pessoas, 20 pessoas. 20 pessoas, aí as pessoas falam assim, cada um tem a sua opinião. Eu tenho a minha e você tem a sua. Nós temos pensamentos de cabeça diferentes. Mas e a opinião de Deus? E o pensamento de Deus? Aleluia, Jesus. Sabia que só existe um? Só um. Então, 20 opiniões diferentes. Só um que vai estar ali fazendo a vontade de Deus ou nenhum. Já parou para pensar que quando a gente entra numa desavença de opiniões, já parou para pensar, será que é a minha que é de Deus? É, será Jesus. Que é? Será que é a minha? Aí a gente tem que ir para a palavra, porque o inimigo já começa a causar dúvida aí. Aí a gente tem que pedir para prevalecer a verdade de Deus. Para ele sim, porque sabe por quê? Quando pega a verdade de Deus e todas as nossas, não resume a nossa nada. Nós começa a ser nada. E a Bíblia vai dizer que nós somos escolhidos de Deus. Né? Quem é escolhido de Deus? Levanta a mão aí. Aleluia, glória a Deus. E isso foi parte da palavra quando eu liguei a televisão e trouxe uma palavra para mim. E foi assim mesmo. Quem é escolhido de Deus? Eu levantei a mão na televisão. Aleluia, glória a Deus. Mas agora, Deus ele veio para os sãos? Deus ele veio para os sãos? Não. Ele veio para quem não são. Então a gente não adianta se achar alguma coisa porque a gente não era nada. Não é nada, é verdade, Jesus. Ele não veio para o justo. É, Jesus, Ele veio para os aleluia. pecadores no arrependimento. Então, tem como eu vou dar um glória. Ainda bem que eu não era nada, Senhor. Glória a Deus. O Senhor olhou para mim. Glória a Jesus, aleluia. O Senhor está capacitando, então a gente nunca deve achar alguma coisa, irmão. Porque tudo isso é proveniência do poder do Altíssimo. Verdade. É tudo do Altíssimo. Tudo vai voltar para Ele. E Ele vai botando no meu coração falando, filho, lembra da onde você saiu? Lembra onde eu te busquei? Eu não te dei uma promessa? Confia. Aí foi passando um dia, eu confiando. E nós esperando. E sabe o que eu fico esperando, irmão? Uma resposta. Eu vou falar. Tem vezes que a nossa vida, quando a gente começa a andar com Cristo, a gente começa a ter uma maturidade na fé, a gente sabe que melhor do que sair tomando uma decisão, porque o telefonema estava me pressionando a tomar uma decisão. Mas eu falei, eu não posso, não dá, não posso, não dá. E eu me pressionando para mim tomar, eu falei, não posso, não dá de jeito. Não posso. Melhor do que tomar uma decisão, tomar uma decisão errada, é você esperar. É saber esperar, irmão. Quando a gente tem uma maturidade na fé, a gente tem uma resposta de Deus para a gente falar assim, olha, Senhor, eu não quero sair como um doido, mas sair tomando com as minhas forças e depois eu quebrar a cara. Aí eu vou tomar dois prejuízos. Tempo que eu saí, fiz força e quebrei a cara. Então, Senhor, eu quero ficar paradinho aqui te esperando. Me dá uma orientação. Conversa comigo. Que quando a gente tem maturidade na fé, a gente começa a entender que a gente não pode sair assim, adoidado, querendo fazer as coisas, não. A gente tem que esperar por Deus. Verdade. A gente tem que entender que é Ele.
falando em Salmo 40, esperei pacientemente no Senhor e Ele ouviu o meu clamor e atendeu. Só que esperar, tem duas diferenças. Tem vezes que a gente até espera, mas você está esperando pacientemente? Tem vezes que a gente está esperando, eu estou mal de esperar, mas será que está aquela paciência? Ou está batendo aquela ansiedade? Porque eu confesso que o irmão estava batendo ansiedade, estava esperando. Eu falei, Senhor, aí ele me dá um outro versículo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí ele falou comigo uma coisa que fez eu despertar, que foi forte para mim. Provérbios 18, 14. E ele fala assim: o espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas o espírito ferido, quem o suportará? Ele chegou para mim e falou assim: filho, aguenta. Eu tenho que falar assim, Senhor, eu tenho que orar, tenho que começar aqui a buscar mais. Sabe por quê? Porque essa situação está querendo vir abater o meu espírito. Irmão, a última circunstância da nossa vida, e a principal, vem o nosso espírito. A guerra sempre será contra o nosso espírito. Por quê? Porque as situações que vão acontecendo na nossa volta, para tentar o inimigo, ele é astuto, ele quer te bloquear. Ele quer bloquear a sua fé, mostrando situações onde você não consegue enxergar a solução. Olha, ele tenta te bloquear para você não conseguir ver solução. Aí ele quer bloquear a sua fé. Aí ele quer botar o quê? Abater o teu espírito. Bloqueou a fé, abater o espírito. Abater o espírito, tu pode perceber quando o espírito está batido, o pensamento negativo vem. O espírito abatido começa a vir enfermidade. O espírito abatido começa a causar contenda dentro da sua casa. O espírito abatido consegue querer acabar o que Deus construiu. E muitas vezes quando o espírito está abatido, a gente está caindo dentro do buraco. Aí Deus vem e fala assim, ó. E vem e fala, filho, calma. Eu vou soprar o espírito através da palavra. Ele quer renovar a nossa fé. Porque a palavra de Deus diz, a gente tem que levar isso para a nossa vida. Levar mesmo para a nossa vida. Que a Bíblia vai dizer em Isaías 40. Aleluia. Até os jovens irão desfalecer. 40, 30. Isaías 40, 30. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados. E os homens jovens cairão completamente. Até os jovens no seu auge, na sua força, no auge do seu trabalho. Até as pessoas que se dizem mais fortes, quando vai a tua força, ele vai cair. Pode ter certeza que vai cair. Aleluia, Jesus. Porém, esse porém é muito bom. Aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, e eles se elevarão como as asas, como águias. Eles correrão e não estarão cansados. Eles caminharão e não desfalecerão. Talvez, irmão, você veio aqui atrás de uma resposta hoje. Como foi a resposta que eu recebi? E sabe o que meu Deus está falando comigo? E vai falar com você? Vai tomar decisão? Espera. Não toma decisão agora não, espera. Espera. Esperar é diferente de ficar parado, irmão. Esperar é diferente de ficar parado. Glória a Deus, aleluia. Agora eu estou entrando na televisão que começou a falar comigo. Aí ele estava falando comigo, o pregador, e eu vou passar por irmão, porque o que eu recebi gratuitamente eu vou repassar.
Aí ele falou assim, uma pessoa que está no ponto de ônibus, a pessoa está lá no ponto, quem olha assim, olha que ela está parada, né? Olhou assim e aquela pessoa está parada. Se uma pessoa não perceber direito, vai falar, está fazendo nada. Mas não, ela está fazendo uma coisa. Ela está fazendo algo muito importante. Ela está esperando o ônibus parar e passar. Porque se ela sair dali, talvez ela perde o seu emprego. Se ela não ter a paciência de esperar, talvez ela perde a caminho do trabalho. Se ela tiver a paciência de esperar, ela perde a locomotiva, perde o ônibus, perde o trem. Então, esperar é diferente. E muitas das vezes, se você não tiver a paciência de esperar, você vai perder a locomotiva de Deus. Tu vai perder o ônibus de Deus. E quando ele passar, você não vai estar lá para receber. Glória a Deus. É diferente. E eu vou trazer essa palavra, agora eu vou começar a pregar, irmão. Que agora vai começar a pregação. Aleluia. Que a pregação que eu quero trazer para os irmãos está lá em Mateus. Aleluia. Eu quero falar lá em Mateus 1, 18. Sobre uma mulher que eu aprendi, quando eu vi essa pregação e essa palavra, eu aprendi, que é Maria. Aleluia. Tem muito mais mulheres aqui do que homens aqui. Mas a gente que é homem também aprende com Maria. Porque as decisões que ela tomou foram muito sábias. Eu aprendo com ela. 1,18. Aleluia. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo homem justo, não querendo fazer dela de exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Aleluia. Aí eu vou agora em Lucas 1. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Poder de glória. Aleluia. 26. E está escrito assim: e no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: salve, tu que és muito favorecida, e o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela ficou perturbada com o que ele disse, pôs-se pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberá a luz de um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre. E o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Eis que sua prima Isabel também concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para ela, que
que era chamada estéril, porque com Deus nada será impossível. Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Maria, ela estava recebendo Jesus, como a gente conhece a história, o Altíssimo dentro dela, porque o profeta é preciso, naquele momento a promessa ia se cumprir. A promessa ia se cumprir porque o profeta Isaías tinha profetizado que um filho ia vir da descendência de Davi. E passada a geração, a promessa tinha que se cumprir. Mas era por causa de Maria? Por causa de José. Estava escrito aqui: José, descendente da casa de Davi. Mas o anjo foi até José? Não. Foi até Maria. A promessa de José, mas o anjo foi até Maria. José era a descendência da filha de Davi, era o rei. Quem é Maria? A Bíblia diz que era uma jovem moça, virgem, mas a procedência dela não tinha grande valia. Mas ela era a chave para a promessa se cumprir na vida de José. Era necessário o filho vir, e ela, como era esposa, ela estava no relacionamento com José, ela era necessário a promessa se cumprir, e ela foi usada. E muitas vezes é assim. Tem vezes que tem uma promessa na sua vida, mas não quer dizer que tudo vai acontecer com você. Deus, ele vai trazer a pessoas necessárias, um pequenino, para que a promessa venha a se cumprir. Tem vezes que você pode ser a porta para o sucesso, mas precisa de uma pequena chave para abrir ela. E você não sabe quem vai ser a chave. Você não sabe, por isso que a gente não deve desprezar ninguém, por isso que a gente não deve maltratar ninguém, por isso que a gente... Porque os mistérios estão tudo com Deus, irmão. Os mistérios da minha e da sua vida estão com Deus. E o anjo foi até lá, falando: olha, o Filho do Altíssimo vai vir até você. O Filho do Altíssimo vai ser gerado de você. O libertador, que através dele vai vir nas gerações e gerações até a eternidade. Só que ela ficou assustada, apavorada, porque ela era virgem. Como que ela ia dizer para José que o Espírito Santo de Deus gerou o filho nela? Irmão, isso aqui não era coisa fácil de se entender, era coisa única. Era uma coisa única, irmão, ineditada. E como que ela ia chegar para José e falar isso? E veio isso, a preocupação na cabeça dela. Só que o anjo alertou ela e falou: olha, a sua prima Isabel, estéril, ela está passando, ela também não podia ter filho, mas foi gerado um filho nela. E Maria, sabiamente, em vez de ela querer se explicar com José, ela foi até a casa de Isabel. Em vez de ela querer pegar e entrar numa conversa para tentar se explicar, ela foi na casa de alguém que já estava passando o processo mais tempo do que ela. Olha que sabedoria. Tem vezes que você, em vez de ficar se explicando dentro de casa, porque você está tendo uma experiência com Deus aqui dentro da igreja, você está tendo uma experiência que talvez quem está na sua casa não está tendo, quem não está ouvindo o que você está ouvindo, em vez de você se explicar, você vai com alguém e tenta visualizar alguém que já está no processo mais adiantado, para você conseguir se solidificar mais, para que assim, enquanto você está indo lá, Deus está trabalhando dentro da sua casa. Aleluia! A gente tem que ter essa sabedoria. Ela foi o quê? Ela já está 6 meses de gravidez, como é que é isso? Então ela foi até lá. E o anjo também falou com ela. Então, eu vou lá ver, porque ele falou comigo. Aí ela foi pegar um pouco o quê? De experiência. De experiência. Ela não saiu argumentando com quem não era para argumentar.
Ela foi buscar experiência para saber o processo primeiro, para depois ela tomar uma decisão. Aleluia, Jesus. Tem vezes que a nossa vida é assim. A gente tem que pegar a experiência. E eu agora, imaginando, ela deve ter ido, imaginando como que eu vou explicar. E a Bíblia vai dizer que José, ele, assim, a Bíblia vai dizer que o José era um homem justo. Eu peço perdão aos irmãos que teve uma parte aqui que fugiu um pouco da memória. José soube da notícia assim, que ela estava esperando o filho. Só que ela foi pegar a experiência, ela contou a notícia, mas ela foi pegar a experiência com a prima Isabel. E José, sabendo da notícia, ele, o que ele fez? Ele queria desposar dela, mas secretamente, porque ele era um homem justo. Imagina na cabeça dele, olha na cabeça dele, imagina na cabeça dele que a esposa dele veio, o Espírito Santo veio sobre ela e foi gerar um filho. E isso já estava sendo profetizado já há muito tempo. Se eu não me engano, era 14 gerações. Já estava sendo profetizado já há bastante tempo. O profeta Isaías, há 700 anos, ele já tinha profetizado, 700 anos atrás. Só que José não acreditou que a promessa ia vir na geração dele. Ele não teve a fé da promessa vir na geração dele, na casa dele. E isso que eu achei interessante, que a nossa vida se repete assim. Tem vezes que as coisas estão sendo profetizadas há tanto tempo, que quando chega na minha geração, na sua geração, onde a promessa vai se cumprir, e quando chega, a gente não acredita. A promessa é que o Filho do Altíssimo, o Salvador de nações, ia vir na descendência dele. Só que veio na dele, na casa dele. Mesmo a promessa vir, irmão, ficou lá na cabeça dele. Mas ele sendo justo, ele quis secretamente. Só que ela foi lá pegar a experiência. Enquanto ela foi pegar a experiência com a prima dela, ela foi lá e chegou na casa dela. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ela com dia de gravidez, o Espírito Santo começou a movimentar a barriga, que ela é a barriga da prima dela. E a prima dela, sabendo que ela estava esperando o Filho do Altíssimo, começou a falar: tu é mais abençoada. Você está com o Filho do Altíssimo. E ela esperando, talvez, como que eu vou te explicar? Ela pensando assim, talvez eu tenha que explicar para minha prima. Olha, o Espírito Santo veio hoje e falou que o Filho do Altíssimo vai vir através de mim. Ela pensou: o que eu vou explicar com ela? Para ela poder me entender. E já estava tudo explicado. Tem vezes que a gente fica pensando na nossa vida: o que eu vou falar? O que eu vou fazer quando eu chegar e conversar para essa pessoa pelo que está passando? Aleluia. E quando chega lá, o Espírito Santo já resolveu todo o problema. Glória a Deus, aleluia. Já fez todo o milagre, já está tudo entendido e a gente